entrar na nossa conversa de hoje propriamente dita. Então aqui era a atividade que vocês levaram para a última aula, né? E aí vocês investigaram então essas relações aí, explorando possíveis fatores que poderiam explicar emissões de gases de estufa nos estados brasileiros, ou mais especificamente, a variação na emissão de gases de estufa ou diferenças de emissão de gases de estufa entre estados brasileiros. E vocês receberam esses dados com uma amostra de alguns estados do Brasil e com essas variáveis obtidas, todas elas de bases públicas, você pode checar facilmente na internet se você quiser, e encontrar todos esses dados disponíveis, tá? E aí vocês investigaram essas relações aí. Então aqui nós temos dois gráficos mostrando duas relações que vocês investigaram. À esquerda você tem no eixo vertical a emissão anual de dióxido de carbono, emissão anual de CO2. O senhor está mostrando, professor, alguma Oi? coisa? Professor. Não está aparecendo para vocês? Não. Então aqui você tem duas figuras, dois gráficos mostrando as relações aí. Duas das relações que vocês investigaram. Dois possíveis efeitos sobre a emissão anual de CO2 de um estado brasileiro, tá? Então no eixo vertical, os dois gráficos têm exatamente a mesma variável dependente, mesmo eixo vertical, qual? Emissão anual de CO2 em milhões de toneladas. No gráfico à esquerda, a gente está olhando, investigando o efeito de um fator sobre a emissão de CO2, que é o desmatamento anual, em milhões de hectares. E no gráfico da direita, a sua variável independente, o seu preditor, é outra possível característica que poderia influenciar a emissão de CO2 anual, que é o tamanho do rebanho bovino, né? Número de cabeças de gado em milhões. E aí cada ponto nesses dois gráficos representa um estado brasileiro, certo? E aí vocês fizeram esses gráficos, né? E aí vocês perguntaram, eu consigo enxergar alguma relação aqui? Consegue enxergar alguma relação nesses gráficos? Sim ou não? Se sim, quais? Ou qual? Tendências. Alguém transforma em palavras pra gente. Professor, pode repetir se essa análise é individualizada ou você está querendo saber em relação às duas ao mesmo tempo? São dois gráficos, então a gente tem que ter duas interpretações, né? Uma para cada um. Ah, certo. A primeira mostra uma tendência de que quanto maior for o desmatamento em milhões de hectares, maior vai ser a emissão anual de dióxido de carbono. Beleza, essa é bem evidente, né? Parece uma mesmo a gente relação bem observa clara. para as cabeças de gado. Quanto maior o número de cabeças de gado, maior também vai ser a emissão de CO2. Mas pelo que a gente já testou, nós vimos que no caso do CO2, o desmatamento é mais importante, existe menor variação da média dos dados em relação à linha de tendência, né? Menor variação em torno da tendência, né? Em torno da média. Você pode perceber isso facilmente só de olhar para os gráficos também, né? Parece que o espalhamento, né? Os pontos mais juntinhos aqui, né? No gráfico da esquerda do que no gráfico da direita. Ainda assim, conseguimos perceber também a tendência nas duas figuras, correto? Quanto maior a sua variável independente, maior tende a ser a sua variável. Aliás, quanto maior a sua variável independente, maior tende a ser a sua variável dependente, no caso a emissão anual de CO2. Aí, beleza, consigo perceber isso graficamente já. Vamos medir essa relação. Aí vocês aplicaram o modelo linear, né? Que nada mais é que uma linha que sumariza uma nuvem de pontos, né? Sumariza a tendência uma nuvem de pontos. Aí você fez aí, né? Executou a função LM, aí ele fez bonitinho para você. E aí você tem as duas retas aí representando as tendências de cada um dos gráficos. Retas estas, lembra, estimadas pelo método de mínimos quadrados, tá? Então toda vez que você olhar isso aí, não só aqui no R, tá? Mas a maioria dos trabalhos científicos que você olhar, agora você já sabe, né? Como é que eles chegaram nessa reta aí? Mínimos quadrados, tá? Beleza? Qual a unidade? Aí lembra que o que nos informa da reta, né? O que nos informa diretamente sobre a relação entre variáveis, ou seja, o quanto uma variável tende a mudar quando a outra muda, não é o intercepto, correto? O intercepto diz simplesmente essa reta está mais para cima ou ela está mais para baixo.
Agora, se uma muda mais ou muda menos com a outra, o que nos informa isso? A inclinação da reta, né? Que justamente nos diz, literalmente, quantas unidades da sua variável dependente, no caso, quantas unidades de emissão anual de CO2, quantos milhões de toneladas de CO2, vai aumentar se eu aumentar uma unidade na sua variável X. No caso, o desmatamento em milhões de hectares. Então, se aumentar 1 milhão de hectares o desmatamento em um estado, nós esperamos que, em média, vai aumentar quantos milhões de toneladas a emissão de CO2? Tanto. Aí essa é a inclinação da reta. E a mesma coisa, né, para outra relação. Tantas unidades de Y por unidade de X. Agora, qual a unidade de medida da inclinação da reta? Qual a unidade de medida da inclinação da reta da figura da esquerda? E qual a unidade de medida da inclinação dessa reta no gráfico da direita? É a unidade da variável dependente pela unidade da variável independente. Nesse caso, seria milhões de toneladas por milhões de hectares ou toneladas por hectares, né? Eu acho, inclusive, que o eixo X, nesse caso, nem é milhões de hectares, professor, é milhares de hectares. E no outro caso, seriam milhões de toneladas por milhões de gado ou tonelada por gado. Perfeito. Milhões de toneladas por alguma coisa, né? Eu não lembro se eu troquei aqui milhões por milhares de hectares, tá? Mas milhões de toneladas por hectares, em alguma grandeza aí. E milhões de toneladas por milhão de cabeças de gado. Então é sempre isso, unidade do Y sobre unidade de X, tá? Porém, frequentemente, você quer comparar relações entre si, correto? Você quer dizer, olha, essa reta aqui, por exemplo, ela é mais ou menos inclinada que essa outra. Teoricamente, a gente poderia simplesmente pegar a inclinação dessas duas retas e compará-las diretamente, né? Qual dessas duas retas é mais inclinada? Ou em qual dessas duas relações a variável dependente muda mais rápido com a variável independente? Em muitas situações você quer compará-las. Você pode comparar visualmente, só de olhar para o gráfico, mas seria legal se a gente pudesse comparar os resultados numéricos entre si também, né? Especialmente quando você tem um monte de relações. Você tem 6 gráficos, 6 relações diferentes. Seria legal se pudesse compará-los diretamente entre si, né? Mas aí tem um problema. Qual é o problema? Você tem uma inclinação do lado esquerdo, que é milhões de toneladas de CO2 por hectare. E do lado direito você tem toneladas de CO2 por cabeça de gado. Como faz para comparar os dois entre si? Como eu comparo hectares com cabeças de gado? Olha, a menos, assim, eu pensei nessa coisa aí, porque mas leva às vezes a uma coisa meio tendenciosa também, né? Então, eu vou considerar que esse desmatamento foi para eu produzir o gado. Então, eu vou ter que dizer que tem X cabeça de gado por hectare, que daria a produtividade dessa área. Não sei se em relação a isso. Mas isso também pode ser tendencioso, porque eu posso ter desmatado para outros motivos que não foi criar gado. Né? Posso Sim. ter desmatado para plantar outro tipo de coisa. Sim. Né? Então, assim, a relação aparentemente não é nenhuma, mesmo que eu, assim, né? Mas percebe que isso é independente, isso é independente de... você já está pensando, será que tem alguma relação entre cabeças de gado e desmatamento anual? Né? Pode ter, Sim. Pode ter. Mas isso é independente disso, tá? Tanto faz se tem ou se não tem. Eu quero comparar uma relação que está me falando de CO2 com desmatamento anual em hectares, com outra relação que está me falando de CO2 com cabeças de gado. Como eu faço para comparar a inclinação de duas retas se as unidades de medida delas são diferentes? Professor, Como não eu teria que converto de Porque sem hectares padronizar os dados são para unidades diferentes, então cabeças não de tem como gado? comparar até padronizá-los. É um problema complicado, concorda? Porque você de um lado você tem hectares, do outro você tem cabeça de gado. Como é que eu converto hectare para cabeça de gado? De quantos bois eu preciso para criar um hectare? Ou de quantos hectares eu preciso fazer um boi? Então é difícil, percebe? E se fosse qualquer outras unidades, aí seria difícil do mesmo jeito. Imagina que de um lado tem temperatura e do outro tem o pH, por exemplo. Como é que eu converto 1 grau Celsius de temperatura para pH? Como é que eu comparo uma unidade de pH com temperatura? Qual é a equivalência entre eles?
É complicado, porque eles foram medidos em escalas naturalmente diferentes, correto? Então, por causa disso, não tem como você compará-los diretamente, tá? Porque eles simplesmente estão em unidades diferentes. Tem, talvez, como compará-los se houvesse uma forma de você colocar essas variáveis que foram medidas em unidades diferentes, em escalas diferentes, em uma mesma escala, de modo que aí eu corto o problema das unidades de medição diferentes. E se de alguma forma nós pudéssemos colocar qualquer variável numa mesma escala universal de variabilidade, aí talvez seria muito mais fácil de a gente comparar relações entre si. Comparar inclinações de retas diferentes entre si, por exemplo, né? Então essa é uma coisa que os estatísticos também ficaram pensando há um tempo. Será que tem algum jeito de eu padronizar a comparação dessas relações? Será que tem algum jeito de eu padronizar variáveis que foram medidas e com unidades de medida diferentes, em escalas diferentes, de modo que eu possa facilmente compará-las entre si? Como faz isso? Tem como fazer? Tem. Tem mais de um jeito de fazer isso, tá? Mas tem um jeito em particular que os estatísticos gostam de utilizar, que é simples, intuitivo e funciona. Como? Seria considerando um determinado período? Isso não muda o fato de que você vai medir a área em hectares e tamanho do rebanho bovino em cabeças de gado, né? Então, se você padroniza para um determinado intervalo de tempo, beleza. Mas você ainda está falando de área em hectare, gado em cabeças de gado. Então, a unidade de medida ainda é diferente, né? Então, o nosso problema é como é que eu faço para sumir com essa unidade de medida diferente, de variáveis diferentes, de modo que eu possa medir a relação delas em uma escala padronizada. E aí, toda vez que eu fizer isso, eu posso comparar qualquer relação entre si diretamente, de forma que faça sentido, né? Para não confundir diferenças da relação entre variáveis, simplesmente com o fato de que elas foram medidas em unidades diferentes. Então vamos Se olhar você aqui. somar as equações. A gente vai chegar em uma hora, Porque você tem Y e Y e tem a mesma unidade, a gente né? vai Quer chegar, dizer, tonelada de CO2. Então tem uma relação aí nessa resposta. Você vai igualar as duas equações ou mas a vai variável somar? dependente. Uma hora a gente vai chegar lá. Isso. Mas vamos olhar primeiro só para esse gráfico da esquerda, tá? Olha só para o gráfico da esquerda. Relação entre emissão de CO2 e desmatamento anual. Então você já viu que, beleza, parece ter uma relação bem clara, bem forte entre os dois. Ok. Eu vou pegar esse gráfico aqui, ó. Gráfico da esquerda, emissões de CO2 em relação ao desmatamento. E vou separar as duas variáveis, tá? Eu vou cortar esse gráfico e vou separar a variável dependente no eixo vertical da variável independente que está no eixo horizontal. Vou separá-las em duas figuras diferentes, duas figuras separadas, tá? Então olha aí para essas duas figuras. Olha um pouco para essas duas figuras aí, para você perceber o que cada uma delas duas representa. O que a figura do lado esquerdo representa e o que a figura do lado direito representa. Alguém explica aí pra gente o que significa o gráfico da esquerda e o que significa o gráfico da direita. Aí não tá faltando a legenda de baixo, não, professor? Não, por quê? Porque eu separei as duas variáveis do gráfico. Cortei fora a variável dependente, que está no eixo vertical, aqui do lado esquerdo. E separei dela a variável independente, que está no eixo horizontal, em outra figura. Então agora eu estou mostrando cada uma das variáveis separadamente. Uma em cada figura, percebe? Então no gráfico da esquerda você tem emissão anual de CO2, em milhões de toneladas. O que representa cada ponto nesse gráfico? Um estado. Cada estado teve uma emissão de CO2 no dado ano. Então é só isso que ele está mostrando para você, tá? O que é o X? Não é nada. Eu só estou mostrando aqui a variação da variável dependente.
emissão anual de CO2. Beleza? E no Professor, gráfico... Diga. é como se eu tivesse transformado elas em variáveis categorizadas? Só tem uma variável aqui, Vamos. percebe? Não é categorizada porque são números. Tá vendo que tá variando aqui, ó, a escala? São números, né? Esse estado aqui Sim. emitiu mais, que está aqui em cima emitiu mais. Esse estado aqui embaixo emitiu menos. E cada um tem o seu próprio valor. É Certo. simplesmente os valores de emissão que estão nesse gráfico aqui, ó. Só que agora eu não estou mais mostrando em relação ao desmatamento anual. Eu estou mostrando em relação a nada. É simplesmente quais são os valores de emissão anual de CO2 e como eles variam entre estados. Tá? E do lado direito, a mesma coisa para o desmatamento anual, que era a nossa variável independente, nossa variável preditora. Tá? Então, cada ponto é um estado. Quanto foi o desmatamento naquele estado em tantos hectares? Então, nesse aqui, ó, nesse estado aqui foi 300. Nesse estado aqui, ó, foi 200. Nesse aqui foi tanto, 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 tanto. E assim sucessivamente. Então, aqui você tem as duas variáveis que compõem a relação que a gente estava investigando entre emissão de CO2 e desmatamento. Só que eu separei em dois gráficos separados. À esquerda você tem só a emissão de carbono de CO2 e à direita você tem só a taxa de desmatamento. Tá? E você já sabe que a gente pode medir a tendência de uma variável qualquer utilizando aquele número super simples que os estatísticos adoram usar, correto? Então, olha aqui a emissão anual de CO2 primeiro. Tem variação entre estados? Tem. Alguns emitem mais e outros emitem menos, correto? Porém, em geral, a maioria tende a emitir tanto. Como você mede isso? Minha tendência? Minha reta? A tendência. O que exatamente? Como a gente mede tendência? Entre duas variáveis. Não, a gente está olhando só para uma variável, emissão anual de CO2. Eu quero saber, Seria a média, professor? em geral, média. como é que eu represento? A média, correto? Então, ó, esse aqui emitiu um monte, tá? Mais de 12, esse pontinho aqui em cima, ó, mais de 200 milhões de toneladas de CO2 no ano. Esse outro carinha aqui, ó, foi quase nada, foi quase zero. Mas em geral, como é que é? Em média, é mais ou menos 50 milhões de toneladas. Em geral, um estado brasileiro emite aproximadamente 50 milhões de toneladas de CO2, tá? Em média, mas pode ser muito mais ou muito menos. Então, para representar a tendência, a média, eu vou marcar a linha aqui no meio, tá? Linha vermelha. Agora, aqui do outro lado, ó, gráfico da direita. Desmatamento anual nos estados. Alguns estados desmatam muito mais, 300 milhões de hectares por ano. Enquanto outros estados desmatam muito menos, tá? 50 milhões de hectares. Ou até bem perto de zero, praticamente nada, quase sem desmatamento. Mas em geral, como é que é? Em média, tá? Então eu vou marcar aqui também, tá? Essa linha horizontal azul representa a média. Beleza, então qualquer variável tem variação, mas onde fica a maioria? Você pode medir a tendência de qualquer variável usando uma simples média, que você já está careca de saber, correto? Correto. Mas assim como você tem a média, que é onde está a maioria, você tem variação em torno da média, variação em torno da tendência, correto? Então esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui no gráfico da esquerda, que está aqui em cima, este estado, em média a emissão nos estados brasileiros é de 50 milhões de toneladas, mais ou menos. Mas esse estado que está aqui em cima, ele emitiu em um ano mais que 200 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Então ele desvia da média um tanto, correto? De 50 até 200 e quanto para vocês aqui, mais ou menos? Está mais perto de 300, eu acho. 280, 90, né? Quase 300. 280. Então vamos dizer que a média é 50, esse estado aqui está em 280. De 50 para 280 tem quanto? 280 menos 50 dá 230, correto?
Sim. Então, este estado aqui, ó, ele está emitindo, esse estado está emitindo 230 milhões de toneladas de CO2 a mais que a média, que é a maioria. Como chama a distância desse ponto até a média? Resíduo. Resíduo, você também já está careca de saber, né? Então, esse estado aqui tem um resíduo, que é o quanto ele desvia da maioria, da média, né? E esse outro estado aqui também tem o seu próprio resíduo. E esse outro estado também tem. E esses aqui embaixo da média, também cada um deles tem o seu resíduo. Quando está acima da média, são resíduos positivos. Quando está abaixo da média, aí são resíduos negativos, para indicar que está abaixo da maioria, tá? Então eu vou representar os resíduos agora, tá? Cada ponto tem o seu próprio resíduo. Então eu desenho uma linha tracejada representando a distância de cada ponto até a média na variável emissão anual de CO2 e a mesma coisa na variável desmatamento anual. Por quê? Porque em qualquer variável, assim como você tem a média, a tendência, você tem variação em torno da tendência. E o que é que mede essa variabilidade em torno da tendência? Os resíduos. Quantos estados tem em cada um desses gráficos aí? Qual é o tamanho da amostra que a gente está olhando? Alguém viu? Foram 18. 18 estados, correto? Então, quantos pontos tem em cada um desses gráficos? 18. Logo, então, quantos resíduos tem em cada um desses gráficos? 18 também. Cada um tem o seu, tá? Cada ponto sempre tem o seu próprio resíduo. Porém, embora alguns pontos tenham resíduo maior e outros tenham resíduo menor, a gente também pode perguntar, em geral, quanto um estado desvia da média? Em média, qual é o tamanho de um resíduo qualquer nesse gráfico aqui? Cada um tem o seu, né? Mas a maioria desvia quanto? Então você pode pegar esse resíduo aqui, ó. Você pode pegar esse outro resíduo. Você pode pegar esse outro resíduo, esse outro, esse outro, esse outro. E você pode fazer uma média desses resíduos. E aí você pode dizer assim, ó, olha, cada estado desvia um tanto. Mas em geral, em média, aproximadamente, um estado brasileiro desvia tanto da maioria, desvia tanto da média. Então, calcula aproximadamente qual é a média dentre todos esses resíduos, todos esses desvios aqui. Calcula, aí eu vou representar ele aqui do lado, tá? Com essa linha tracejada. Então, cada ponto tem o seu próprio resíduo, mas em média, quanto vale um resíduo nesse gráfico aqui? Em média, o estado desvia quanto da maioria, da média? Se for o mesmo que nós já calculamos, aqui diz que é menos 1,3. Menos 1,3? Como que pode ser menos? Pois é, porque aqui nos resíduos diz assim, que o mínimo, isso lá para o CO2 por desmatamento, né? Uhum. Menos 32, aí média menos 1, aí tem um Ah, 3 tá. não sei o que é, e o máximo. Tá. Não, isso é outra coisa, tá? Mas é legal que você falou porque é útil pra gente não se confundir. Isso aí é de todos os resíduos que tem nesses dados, nessa relação entre essas duas variáveis aqui, ó. Esses resíduos são resíduos dessa relação, tá? A gente não está olhando resíduos da relação. A gente está olhando os resíduos da variação só na emissão anual de CO2. O que ele está mostrando lá no R é de todos os resíduos que tem nesse gráfico, o desvio de cada ponto até a reta, qual está no meio? É isso que ele fala lá. Qual deles está no meio? Você vai ter os maiores, como esse ponto aqui, ó, que está um pouco mais longe da reta, tá vendo? Esse pontinho aqui. E você vai ter uns pontos que estão praticamente caindo em cima da reta, que nem esse aqui, ó. Esse outro ponto está caindo mais ou menos em cima da reta. Cada um tem o seu próprio resíduo. Qual deles tem o valor intermediário, que está bem no meio? Aí ele vai te dizer qual é. Aqui a gente está olhando só para uma variável, tá? Emissão anual de CO2. Cada estado desvia um tanto da média. Cada estado tem o seu próprio resíduo. Porém, em geral, desvia quanto? Qual é a média dos resíduos? É esse tanto aqui. Tá? Aí vai dar um Professor, número, se você pegar esses resíduos, só pegar eles mesmo, né, subtraindo ele da média, e fizer uma média desses resíduos do jeito que está, como vai ter alguns que vão ser negativos, outros positivos, a média desses resíduos teria que ser zero.
Isso. Porque teria alguns negativos e outros Exatamente. positivos. Exatamente. Então não pega positivos e negativos. Pega o valor absoluto deles. Tá? Pega a distância do ponto até a média. Tá? E aí isso nos dá uma ideia de, em geral, o quanto um estado qualquer desvia em relação à média. Como é o nome popular que os estatísticos dão para isso? Desvio padrão. Então você pode fazer isso para a variável emissão anual de CO2, você pode fazer exatamente a mesma coisa para o desmatamento anual, tá? Olha, em geral, os estados, qual é a média? Em geral, um estado brasileiro desmata anualmente mais ou menos, pouco mais que 50, tá? 50 e pouquinhos milhões de hectares por ano. Alguns desmatam muito mais. Olha esse estado aqui, ó, 300 milhões de hectares num ano só. É desmatamento pra caramba. Mas tem uns outros que estão aqui embaixo. Tá, mas em geral, em média, desvia quanto? Então eu posso fazer exatamente a mesma coisa para esse outro gráfico aqui, ó. Pega todos esses desvios, essas distâncias. Qual é a média? A média da distância é essa aqui, ó, esse tanto. Como os estatísticos chamam? Desvio padrão. Tá? Desvio padrão. O que é o desvio padrão? É uma medida do tanto que uma observação qualquer, em geral, desvia da média. Se for um número maior, significa o quê? Os pontos estão mais distantes, estão mais espalhados em torno da média. A variabilidade é maior. Se for um valor menor, significa o quê? Os pontos estão mais juntos, estão mais próximos da média. A variabilidade é menor. Então, desvio padrão nada mais é que uma medida de variabilidade. Tá? Uma das mais utilizadas, inclusive, né? É a única? Não, tem outras, tá? Mas é uma medida muito utilizada. Por quê? Porque ela tem uma interpretação relativamente simples, tá? Ela nada mais é que o tamanho de um desvio médio de um ponto qualquer em relação à média. Uma medida de, em geral, qual é o tamanho do desvio, qual é o tamanho da dispersão dos pontos em torno da maioria, em torno da média. Então, esse desvio aqui vale um tanto aí, tá? Vamos supor, vale 50. 50 o quê? É a unidade da variável, 50 milhões de toneladas. Então, você pode dizer assim, olha, em média, um estado brasileiro emite 50 milhões de toneladas de CO2. Porém, em geral, os estados desviam 50 milhões de toneladas de CO2 para mais ou para menos. Tá? Nesse caso, você vê claramente que os desvios são assimétricos. Né? Os desvios maiores estão acima da média do que os desvios abaixo. Tá? Beleza? Então, o desvio padrão te dá isso. Tá? É uma medida geral, global, do tamanho da variação em torno da média. E você pode sempre calcular isso para qualquer variável, medida em qualquer unidade. Né? Então, aqui a unidade é milhões de toneladas. Beleza, desvio padrão vai estar em que unidade? Tantos milhões de toneladas. Aqui a unidade é hectares. Então, calcula o desvio padrão. Ele vai estar em qual unidade? Hectares. Tantos milhões de hectares. Tá? Graus Celsius, tantos graus Celsius. Ah, variável, pH. A unidade vai ser o quê? Tantas unidades de pH. Então agora você tem uma unidade comum de variabilidade que você pode aplicar a qualquer variável. E, portanto, você pode comparar cada observação individual, cada unidade amostral, o quanto ela desvia da média, com essa medida geral, universal, de variação em torno da média. Então, os estatísticos dizem assim, ó. Então se a gente pode calcular o desvio padrão para qualquer variável, talvez a gente poderia utilizar o próprio desvio padrão como uma unidade de medida universal, que é independente da unidade de medida que a variável original foi medida. Talvez a gente pode usar ele como uma referência, como uma escala de referência. Como? Comparando cada observação com o desvio padrão. Então essa observação, esse pontinho aqui, ó, olha esse estado aqui no gráfico da esquerda. Em média, 50 milhões de toneladas de CO2 nos estados, né? Mas esse estado aqui emitiu 200 e pouco, 280 milhões mais ou menos.
Então, de 50 para 280, tem um desvio, tem um resíduo de 230 milhões de toneladas de CO2. Quantos desvios padrões representa esse desvio desse ponto aqui, desse estado? Então, os estatísticos dizem assim, ó, você pode pegar esse desvio desse ponto e compará-lo com o desvio padrão. Porque ao invés de você dizer, esse desvio aqui é de 230 milhões de toneladas, você pode dizer assim, ó, esse ponto, esse estado, desvia tantos desvios padrões acima da média. Ou esse pontinho aqui embaixo, tá vendo? Ao invés de eu falar, ele desvia 50 milhões de toneladas abaixo da média na emissão de CO2, eu posso comparar o desvio, o resíduo desse ponto, com o desvio padrão, que é um valor só, que é comum para todas as observações dessa variável. E aí, ao invés de falar em milhões de toneladas, eu comparo ele com o desvio padrão e eu digo assim, ó, esse ponto aqui está tantos desvios padrões abaixo da média. Se uma observação estiver muito longe da média, ele vai estar a mais desvios padrões da média. Se a observação estiver muito perto da média, estiver bem juntinho, então a distância dele da média será poucos ou menos desvios padrões. Mas agora eu não estou mais falando na unidade que eu medi a variável original, percebe? Agora eu estou dizendo está tantos desvios padrões para cima, ou está tantos desvios padrões para baixo da média. Então, se eu aplicar isso para qualquer variável medido em qualquer escala, em qualquer unidade, eu sempre posso chegar no resultado em que eu tenho uma escala comum para todo mundo. A escala dos desvios padrões. Então, como ficaria se eu aplicasse isso aqui, de fato, nessas variáveis, né? Pega cada um desses pontinhos, pega o resíduo dele, compara com o desvio padrão dessa variável. Essa distância aqui, ó, dá quantos desvios padrões? No olho aqui, no olhômetro, né? Eu posso comparar essa distância maior com o desvio padrão. No olhômetro dá quanto? Dá 2, alguma coisa talvez. Um pouco mais que 2, tá? Posso fazer a mesma coisa para esse outro ponto aqui, ó. Pega o desvio desse ponto até a média e compara ele com o desvio padrão. Esse ponto aqui está quantas vezes? Dá quantas vezes? Quantos desvios padrões acima da média? Pega esses outros pontos aqui abaixo da média, cada um deles, ó. Compara o resíduo desse pontinho com o desvio padrão. Esse ponto aqui está quantos desvios padrões abaixo da média? E esse outro aqui está quantos desvios padrões abaixo da média? E assim vai. Faz isso para quantos? Para todos. Todos os 18 pontos. Todos os 18 resíduos, tá? E aí você pode vir agora aqui, ó, na outra variável, desmatamento anual, em milhões de hectares. E posso fazer exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque lembra que a variável original foi medida como? Milhões de hectares. É uma área. É a área anual de desmatamento. Mas eu não quero a variável na unidade original. Eu quero ela em uma escala universal padronizada. De modo que eu possa comparar qualquer variável entre si, independentemente de qual unidade ela foi medida. Então eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Pega esse pontinho aqui, ó. O resíduo dele foi tanto, né? Compara esse resíduo desse ponto com o desvio padrão dessa variável. Quantos desvios padrões esse pontinho aqui em cima, ó, está acima da média? Tantos desvios padrões, beleza. Faz isso para esse outro ponto, ó. Quantos desvios padrões esse ponto aqui está acima da média? Repete para esse outro ponto. Repete para o outro. Repete para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. 18 pontos. 18 vezes. Pega o resíduo de cada um, compara com o desvio padrão e aí você mede. Está tantos desvios padrões acima da média. Ou esse ponto está tantos desvios padrões abaixo da média. Uma vez que você fez isso para todos os pontos, para as duas variáveis, o que acontece com as variáveis? Como ficam os valores? Bom, você já percebeu, né? A gente vai sair agora da unidade original das variáveis, correto? Então, a partir de agora que eu representei cada valor aqui
como quantos desvios padrões ele está acima ou abaixo da média, então eu não estou mais falando da emissão anual de CO2 em toneladas. E eu também não estou mais falando do desmatamento anual em hectares. Eu estou falando em que, então? Qual a unidade? Em desvios padrões. Então, se você fizer isso para essas duas variáveis, o que vai acontecer? Acontece isso que você está vendo aí. Olhe um pouco para essas figuras e tenta interpretar o que isso significa. Olhe um pouco aí e tenta explicar para a gente em palavras o que isso significa. O professor, aí já não é mais a média, é o desvio padrão, é isso? A unidade de medida nos eixos, percebe? Olha aqui a unidade de medida. Olha os números que estão nos eixos. Tá vendo que mudou? Sim. Percebe a diferença? Olha como era o original. Ó. Emissão de CO2. 0 milhões de toneladas. 50 milhões de toneladas. 100 milhões de toneladas. 150, 200 milhões de toneladas. Calcula os resíduos. Compara cada um deles com o desvio padrão. Aí agora representa eles como unidades de desvio padrão. Quando você fez isso, o que aconteceu? Olha agora como é que são os valores aqui no eixo. Ó. Os valores de desmatamento anual. Primeira coisa, onde está a média? Quanto vale a média? 0. 0, correto? Tá vendo aqui, ó? 0. Alguns pontos estão acima da média e outros estão abaixo, correto? O que significa esses números aqui, ó? 0, 1, 2, 3. Vou aqui para baixo. Um intervalo. -1. O que significa esses números? São um intervalo aí do desvio padrão. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó, no eixo verde. Variação. Desvios padrões. Tá vendo aqui, ó? Desvios padrões. O quê? Um desvio padrão. 2 o quê? 2 desvios padrões. 3 o quê? 3 desvios padrões. E esse -1 aqui embaixo? -1 desvio padrão. Ou seja, um desvio padrão abaixo da média, negativo. Acima da média, positivo. Então, ao invés de falar que agora, ó, esse ponto aqui, ó, esse estado aqui, ele emitiu 280 toneladas de desmatamento anual. Agora, você pode falar, este ponto aqui está 3 desvios padrões acima da média. Independentemente de qual é a unidade de medida da variável original, percebe? Foi medida em toneladas? Foi medida em quilos? Foi medida em graus Celsius? Tanto faz, percebe? Qual a unidade original? Não interessa, não importa mais. Porque agora nós estamos na escala dos desvios padrões. Então, esse ponto aqui... É a média do desvio, né, professor? E qual é a média quando você faz isso? Automaticamente ela se torna 0, né? É uma coincidência aí, porque você tem 0 nos dois, né? É automático. Se você fizer isso, automaticamente a média se torna 0. Por quê? Porque agora a gente está simplesmente falando se você está acima ou abaixo da média. Então, a média é o quê? É 0. Né? Mas você não falou que era para pegar em módulo, por exemplo, ela não vai ter essa tendência de zerar ao final. Você não pega o valor absoluto? Sim, você pega valores sem sinal. Mas se você aplicar, vocês vão ver isso na prática, tá? Eu estou só explicando a ideia. Vocês vão já fazer isso. Se você literalmente fizer isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, automaticamente a média se torna 0. Por quê? Se você tiver um ponto que está exatamente em cima da média, imagina que tem um ponto que está exatamente em cima da média. Quanto vai valer o resíduo dele? 0, né? Então, se você pegar esse resíduo e comparar com o desvio padrão de não sei quanto, vai dar quanto? Vai dar 0, porque 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Né? Então, automaticamente, ao fazer isso, a média sempre é 0.
E cada uma das observações agora está na escala universal dos desvios padrões. Então não importa mais a unidade original. Então, ó, esse ponto aqui, ó, tá vendo? Esse ponto vale ele tá perto do 2 aqui, tá vendo? Um pouquinho menor que o 2 aqui, esse ponto. Então, esse ponto vale quanto? O desmatamento anual desse estado é quanto? Olha, o desmatamento anual original desse estado aqui era não sei quantas toneladas de CO2, mas na escala dos desvios padrões, esse estado aqui está emitindo cerca de 2 desvios padrões acima da média. E esse outro estado aqui, ó, esse terceiro ponto aqui, ó, esse estado aqui está emitindo quase 1 desvio padrão acima da média. E esse estado aqui embaixo, ó, o menor de todos lá. Bom, esse estado aqui, ele está emitindo CO2 quase 1 desvio padrão abaixo da média. Então agora está tudo em desvio padrão, percebe? Então você pode fazer isso para o desmatamento. Desculpa, eu estava falando da emissão, né? Esse gráfico aqui é do desmatamento anual. Então é a área desmatada. E o da direita é a emissão anual de CO2. Então, ao fazer isso, automaticamente você botou as duas variáveis na mesma escala. Então, agora, nos dois casos, você está falando tantos desvios padrões acima ou abaixo da média. Toda vez que eu fizer isso, então isso vai acontecer? Sim, isso sempre vai acontecer. Com qualquer variável? Sim, com qualquer variável. Então, esse foi um artifício que os estatísticos pensaram. Como eles podiam sair desse problema de variáveis que foram medidas em unidades ou escalas diferentes e padronizar tudo para uma escala geral, uma escala universal, de modo que a unidade da variável não existe mais, não importa mais. Agora é mais fácil de eu comparar variáveis que foram medidas em unidades diferentes ou de eu comparar relações entre variáveis que foram medidas em unidades diferentes. Entendeu? Porque agora a unidade é sempre a mesma. Qual? É a unidade dos desvios padrões. Diga, quem queria perguntar? Eu, professor. Professor, o senhor colocou aí desmatamento e CO2, certo? Desmembrou aquele gráfico. Perfeito. Isso significa dizer também que, por exemplo, ao invés de CO2, se o senhor quisesse colocar aí a pecuária, né, Exatamente. o rebanho de gado, o senhor também poderia fazer a mesma coisa. Perfeito. Numa análise, eles ficam assim, em caixinhas diferentes, separadas mesmo? Toda vez que eu fizer isso, eu vou ter que fazer 2 gráficos separados. Não, tá? Tem não. a forma de... Você não vai fazer nada disso aqui, você, tá? Quem vai fazer o computador. Ah, tá. Porém, eu preciso mostrar para você entender o que isso significa, né? Porque se você falar no R, é uma linha de comando que você apertar um botão, ele vai cuspir um número. Aí você vai olhar para aquilo e, tá, o que é isso? Então, para você entender o que isso significa de verdade, de onde isso vem, então por isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Vocês não vão fazer isso aqui na mão e nem o R vai te mostrar isso, tá? Ele só vai calcular e jogar o resultado. Mas agora você entende que esse é um artifício que os estatísticos pensaram para como é que faz para ficar mais fácil de comparar variáveis ou relações entre si que foram naturalmente medidas em unidades ou escalas diferentes. Bom, é intuitivo, né? Intuitivamente, para eu fazer isso, eu deveria padronizá-las de alguma forma. Botá-las em uma mesma escala. Né? Que agora todo mundo está falando a mesma língua, aí é mais fácil de eu comparar. Então, ao fazer isso, essa é uma forma, é a forma mais comum de você conseguir isso. Divide os resíduos de cada valor, de cada observação, de cada variável, pelo desvio padrão da variável. E ao fazer isso, a unidade original some. E agora você está sempre numa mesma escala de medida padrão, geral, universal. Qual? A escala dos desvios padrões. Então agora o que nos interessa é, se eu pegar as minhas variáveis padronizadas nessa escala universal agora, que não interessa mais a unidade original que elas foram medidas, e medir a relação entre elas de novo. Se eu aplicar o modelo linear de novo, se eu medir, botar a reta bonitinha lá e medir a tendência de novo, vai ter a equação, vai ter o intercepto e uma inclinação, correto? O que acontece com o resultado? Muda alguma coisa? Muda o quê? Muda como? O que significa?
Então é Bora ver. exatamente o que vocês vão descobrir agora, tá? Como faz para padronizar as variáveis no R do jeito que eu acabei de mostrar para vocês? Ah, vou ter que calcular o resíduo de cada ponto, calcular a média, subtrai, calcula... Não, não precisa, porque o R tem uma função muito conveniente chamada scale. Tá vendo aqui, ó? Scale. Scale significa escala em inglês. Essa função permite o quê? Padronizar variáveis. Padronizá-las como? Assim, pelo desvio padrão. Esse é o método padrão, o método geral que os estatísticos usam para padronizar variáveis que foram medidas em unidades diferentes. Porque ao fazer isso, você viu, né? Cai tudo na mesma escala. Então, função scale. Então, se você rodar aqui, ó, scale do desmatamento. Executa isso e olha o resultado que ele vai te mostrar, tá? O que acontece? Olha os valores. O que acontece com os valores? Scale CO2. Olha como ficam os valores. Compara a variável original com os valores padronizados. Vê o que mudou, como mudou. Aplica o modelo linear de novo. Aí ele vai mostrar para você os coeficientes, tá? O intercepto e a inclinação da reta. Aí esse comando aqui vai fazer isso e ele vai arredondar, tá? A função round é para fazer arredondamento. Simplesmente para ficar mais fácil de você ler os resultados. Então ele vai arredondar para 2 casas decimais, ficar mais fácil de ler. O que acontece com os coeficientes do modelo linear se você aplicá-lo exatamente sobre os mesmos dados, porém com as variáveis padronizadas? O que acontece com o resultado? Então, olha o resultado, tenta interpretar esse resultado, e aí na sequência você vai repetir exatamente a mesma coisa para a relação entre CO2 e gado. Assim como você acabou de fazer para a relação entre CO2 e desmatamento. Compara os dois resultados, compara essas duas relações entre si. Qual a diferença? 15 minutos para você descobrir. Monitores podem ser úteis agora, tá? Se a galera precisar, se quiser criar um grupo separado. Muito bem. Então todo mundo conseguiu rodar os comandos, chegou nesse resultado. E aí tem algumas coisas logo que chamam a atenção, né? Você, ao comparar os resultados, percebeu que uma coisa é igual e outra não é, correto? Então, compara o intercepto, você pode perceber facilmente que o intercepto de todas as relações que você mediu agora é 0. Aí, se você for como Carlos, olhar várias casas decimais, você vai ver que ele não diz exatamente 0, né? Ele diz que é 0,000 não sei o que. Ou seja, é 0, tá? Na prática, é 0. Isso aqui é um número bem pequeno. Então, arredondando, é 0. E isso é igual entre relações. Mas a inclinação não é, correto? Então, você tem a inclinação aí. Depois que você padroniza as variáveis, aplica o LM, a inclinação entre emissão de CO2 e desmatamento anual passa a valer um número 0,93, correto? 0,93. A inclinação da relação com o rebanho bovino passa a valer 0,79. E a inclinação da relação com o tamanho da frota de veículos, quem fez, viu que passa a valer 0,17. Aqui você tem os 3 gráficos mostrando essas 3 relações com os eixos na escala original, tá? Se você padronizar as variáveis, pode fazer isso depois, tá? Padroniza as variáveis e faz o gráfico das variáveis padronizadas. Você vai perceber que muda a escala dos eixos, mas a disposição dos pontos é exatamente a mesma, tá? Então, se por um acaso alguém ficou se perguntando isso, mas depois que eu fiz essa padronização, eu estou mexendo nos dados, eu mudei os valores. Você mudou simplesmente a escala de medida das variáveis, tá? O padrão dos pontos, o padrão da relação é exatamente o mesmo. Assim como você pode medir uma mesma coisa em unidades diferentes, né? Por exemplo, temperatura.
Posso medir temperatura em graus Celsius, mas eu também posso medir em graus Fahrenheit, que nem os Estados Unidos fazem, por exemplo. Ou os físicos, né? Não, vou medir temperatura em graus Kelvin, tá? Então, há diferentes escalas para medir a mesma coisa, a mesma quantidade, tá? Inclusive, você pode converter entre unidades, né? Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Só que os estatísticos dizem assim, ó. Ao invés de botar na escala A, B ou C, ou sei lá o quê, que tem milhares de unidades diferentes para medir diferentes coisas, a gente quer uma escala só, uma escala comum, universal, que toda e qualquer variável fica na mesma unidade. Qual? Unidades de desvio padrão. Tantos desvios padrões, acima ou abaixo da média. Quando você padroniza as variáveis e aplica o modelo linear, o que acontece? Automaticamente os coeficientes do modelo linear também são padronizados. Você já percebeu aí. Primeira coisa, intercepto igual a zero. Segunda coisa, o valor da inclinação também é padronizado. Então, olha a primeira relação aí. A inclinação por desmatamento. 0,93, correto? Qual a unidade de medida dessa nova inclinação padronizada que vocês obtiveram? 0,93 o quê? Professor, posso padronizar? Diga. Não, é só para dizer que após padronização, que você dividiu pelo desvio padrão, ele ficou adimensional, não? Exatamente. Então, essa é a primeira diferença óbvia, né? Você que não cortou as unidades das variáveis? Sim, cortei. Então, qual a unidade da inclinação agora? Não tem mais unidade nenhuma. Lembra? Unidades de y por unidade de x? Só que agora o x e o y estão nessa coisa de escala de desvios padrões que não tem uma unidade intrínseca em si. Então, qual a unidade dessa nova inclinação? É adimensional. Não tem mais uma unidade específica. Porém, varia em uma escala padronizada agora. Por quê? Porque você padronizou as variáveis para a mesma escala. Então, agora, a partir de agora, a inclinação de qualquer reta que você medir usando variáveis padronizadas sempre variará dentro de uma mesma escala padrão. Qual? No máximo, pode valer quanto? Mais 1. No mínimo, pode valer quanto? Menos 1. Se for positivo, é porque a relação é positiva. As duas variáveis aumentam juntas. Se for negativa, é porque a relação é negativa. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. Então, vamos escrever aqui. Quando padroniza as variáveis, a inclinação também é padronizada para uma escala geral. Vale no máximo mais 1 e no mínimo menos 1. Então, a partir de agora, a sua inclinação sempre estará dentro desse intervalo, tá? O que muda? Quando que está mais perto de mais 1? Quando está mais perto de menos 1? Ou quando é um valor mais baixo, está mais perto de 0? Quando que muda o valor? Olhando para os gráficos, você pode ter uma ideia, correto? Dessas três relações aqui, qual das três parece mais evidente ou mais forte para você? A primeira parece mais evidente. Emissões com desmatamento, correto? Olha o valor da inclinação. 0,93. Bem perto de 1, correto? Então o que isso está falando para você? Isso está te dando uma medida padronizada da relação entre a emissão de CO2 e o desmatamento anual. Padronizada como? Em uma escala que varia sempre de menos 1 a mais 1. Quanto mais perto de 1, olha esse gráfico aqui, ó. Olha como os pontos estão juntinhos, né? A tendência é muito forte. Quanto mais perto de 1, mais forte a relação. E ele te diz o sinal também. É positiva e é muito forte. É próximo de 1. Se for negativa, o sinal vai ser negativo.
Quanto mais fraca a relação, o que acontece com o valor? Menor, mais perto de zero. Então, olha a relação entre a emissão de CO2 e cabeças de gado. Você pode claramente ver uma tendência aqui. Porém, você também percebe que ela parece mais fraca do que com desmatamento, correto? Percebe o espalhamento, dispersão maior dos pontos aqui, né? Tem uns pontos um pouco mais longe da tendência. Quando você olha para a inclinação padronizada, o que acontece? O que acontece? Ela é... Pode repetir a pergunta, professor? Olha o gráfico do meio, relação entre a emissão de CO2 e cabeças de gado. Você também consegue ver uma relação positiva aqui, certo? Uma tendência de aumento. Porém, você também pode facilmente perceber que tem um espalhamento maior nesse gráfico, né? Os pontos estão um pouco mais longe da tendência do que no gráfico do desmatamento anual, né? Então parece que nos dois tem uma relação, mas a do desmatamento parece ser mais forte, os pontos são mais próximos do que a relação com cabeças de gado, onde os pontos estão mais espalhados, correto? Então quando você olha agora para a inclinação padronizada dessas duas retas, desmatamento 0,93, cabeças de gado 0,79. Qual é a diferença? Professor, você consegue perceber que uma variável tem uma relação mais forte e outra tem relação mais fraca? Seria Exatamente. isso? Né? Você olha no gráfico, olha, o gráfico da esquerda é mais forte, o do meio é mais fraco, né? Olha o valor da inclinação. Exatamente isso que ele está dizendo para você, percebe? Olha, desmatamento tem uma relação positiva e ela é bem forte, bem perto de 1, 0,93. Ó, e com a cabeça de gado também tem, também é relativamente forte, tá? 0,79, é mais para 1 do que para 0, né? Porém, é mais fraca que com desmatamento, ó. Desmatamento é 0,93, com o gado é 0,79. Ah, então qual das duas relações é mais forte? Agora é muito mais fácil você comparar, percebe? 0,93, maior que 0,79. Ah, então essa é mais forte, tá? Então ele está resumindo em um número, o padrão geral que você vê no gráfico. Ele diz para você a relação é positiva ou negativa. Ela é mais forte ou ela é mais fraca, percebe? E o terceiro gráfico, emissão de CO2 em relação ao número de veículos. Aí esse aqui era mais difícil de ver uma relação, né? Inclusive vocês falaram, mas se eu tirar esse ponto, se eu tirar não sei o quê. Mas se você tirar, você está enviesando a amostra, né? Olhando para esse gráfico aqui, em média, o que acontece com as emissões à medida que o número de veículos muda? Olha, em geral não muda muita coisa, né? Você tem aqui estados em que o número de veículos é relativamente baixo e pode ter qualquer coisa entre emissões muito altas e emissões muito baixas. Vai mudando o número de veículos, em média. Em média não muda muita coisa. Ó. Onde está a maioria? A maioria está aqui. Está mais ou menos no mesmo nível, tá vendo? Então não faz muita diferença. Então se você tentar abaixar uma reta aí, o que vai acontecer? Você já viu, né? Vocês fizeram o gráfico. Ela fica com a inclinação bem baixinha, né? Meio paralela ao eixo horizontal. Qual é o valor da inclinação padronizada dessa reta? 0,17, tá vendo? O que isso está falando para você? Ele está simplesmente resumindo o que você está vendo no gráfico. Olha, em geral, essa relação é bem fraca, tá? É muito mais perto de zero do que com desmatamento do que em relação às cabeças de gado. 0,17. Então é bem fraco, tá? A tendência é bem fraca. Também é positiva, né? O sinal é positivo, porém parece bem fraco. Beleza? Então agora percebe que você consegue comparar diretamente as inclinações entre si e você consegue fácil e rapidamente dizer a relação é positiva ou negativa, a relação é mais forte ou mais fraca. Essa relação aqui com o desmatamento é mais forte que essa aqui com o gado, que é muito mais forte que essa aqui com o número de veículos. Como os estatísticos chamam isso? Pegou as variáveis, padronizou, aplicou o modelo linear, agora os coeficientes estão todos padronizados em uma escala universal. Varia sempre de -1 a +1. Quanto mais perto de 1, mais forte a relação. Quanto mais perto de 0, mais fraca a relação. Você pode facilmente comparar resultados diferentes entre si nessa escala e chegar a uma conclusão rápida sobre isso. Como os estatísticos chamam isso?
Como? Eu não sei se é isso, professor, mas tem a ver com a confiabilidade? Tem a ver com medir a força e o sentido da relação. A incerteza é outra coisa. Lembra que a gente falou no começo da aula? Sim, Uma sim, coisa sim. é se a relação existe, é forte ou fraca. Outra coisa é qual é a minha incerteza sobre se essa relação que eu estou vendo na minha amostra existe no universo amostral. Quem fala sobre isso é o P, tá? Aqui a gente estava medindo a força da relação. Como os estatísticos chamam isso? Tem uma boa chance de que você já ouviu esse nome, tá? Ele é muito popular, muito comum, as pessoas falam o tempo todo. Eles chamam assim, ó. Eles chamam de Coeficiente de correlação. 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 Ou às vezes você vai ouvir, né? Coeficiente de correlação. O que é o coeficiente de correlação? É esse coeficiente aqui, ó. Ah, tá. Então é a inclinação da reta quando você padroniza as variáveis. Ah, tá. Ah, por quê? Porque agora a própria inclinação está padronizada nessa escala de -1 a +1. E aí é muito mais fácil de você comparar resultados e relações entre si, porque está tudo na mesma escala agora. Não interessa mais qual é a escala da variável original, percebe? Estamos falando da escala universal do coeficiente de correlação. Mais perto de 1, mais forte. Mais perto de 0, mais fraco. Sinal positivo, as duas variáveis aumentam juntas. Sinal negativo, quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. Perguntas sobre isso? Bom, então toda vez que eu quiser medir a relação entre variáveis nessa escala padronizada, que as pessoas chamam correlação, eu vou ter que fazer esse negócio, LM, scale, round, sei lá o quê. Você já está vendo, você pode fazer, tá? Se você fizer exatamente isso que vai acontecer, o resultado é esse. Mas o R também tem uma função conveniente, tá? Por conveniência, ele também tem uma função específica, que ele chama assim, ó, core. Por que core? Correlação, tá? Funciona como? Funciona assim, ó. Variável x, variável y, e ele cospe o coeficiente de correlação para você. Pã. Então vamos ver. Por exemplo, qual é a correlação entre desmatamento e emissão de CO2? Resultado: 0,93. Ah, mas espera aí, isso aqui não era a mesma coisa quando eu fiz o VLM? Porque é exatamente a mesma coisa, tá? 0,93. Aí tá vendo que ele mostra várias casas decimais, tá vendo? 0,93, 138, 19, sei lá o quê. Só diz para arredondar, tá? Arredonda, duas casas decimais. Arredonda esse coeficiente de correlação para mim, tá? Para eu não ficar louco com esse monte de número aqui. Arredonda para duas casas, round 2. Professor, Tá aí, só uma pergunta. Mesma coisa. Diga. Posso falar? Pode falar. Esse COR que é de correlação já é do R, né? Eu não tenho que definir o objeto não, né? Core é a função do R que calcula coeficiente de correlação. Ah, tá bom. Beleza. Obrigada. Você precisa definir. Você pode salvar esse resultado se você quiser, por exemplo, né? Lembra que toda vez no R que você executa o comando, ele te mostra o resultado, mas ele não salva o resultado. Então, por exemplo, eu quero salvar, então vou criar um objeto chamado coef_core, por exemplo, coeficiente de correlação. Executa esse comando. Agora, esse objeto contém uma coisa, correto? O quê? O valor do coeficiente que ele achou. Então, a partir de agora, toda vez que eu fizer isso aqui, ó, coef_core, ele cospe para você o quê? 0,93, tá? Beleza. Se você fizer isso com os outros, não, eu não quero saber desmatamento, eu quero saber do boi, do gado. Quanto que tinha dado antes? Emissão de CO2, boi, 0,79, né? Roda correlação, quanto dá? Tinha dado 0,79, aí aqui o core está dizendo para você 0,78634. Ah, olha, é diferente. Mas na verdade não é diferente, né? Porque ele está arredondando. Se você arredondar 0,786 para duas casas decimais, o que vai acontecer? 0,79, tá?
Então agora você está vendo literalmente a mesma coisa. Então agora você entende, correlação nada mais é que uma forma de padronizar o resultado do modelo linear, tá? A correlação nada mais é que uma regressão padronizada, tá? A matemática por trás é exatamente a mesma. Você está pegando uma linha reta e enfiando lá no seu gráfico para representar a tendência, usando o método de mínimos quadrados. Mas você pode escolher como você quer que ele relate esse resultado para você, né? Você quer que ele fale na escala original das variáveis? Isso pode ser útil em algumas situações. Quais? Eu quero usar a equação da reta para prever o valor de uma variável sabendo a outra, por exemplo. Aí, nesse caso, é importante eu saber a equação na escala original das variáveis, correto? Eu quero prever, em geral, quanto o estado vai emitir de CO2 se desmatar tantos hectares em um ano. Eu preciso saber na escala original, porque eu quero falar de toneladas de CO2, tá? Então não tem outro jeito. Eu tenho várias relações, eu quero compará-las entre si. Aí eu quero ver qual é mais forte, qual é mais fraca. Ah, então nesse caso, talvez seja mais útil padronizar as variáveis. Mas se você padronizar, o que é isso? É correlação, é a mesma coisa, tá? Inclusive, o que acontece se você pegar um coeficiente de correlação e elevá-lo ao quadrado? O que acontece? Vira o coeficiente de determinação. Vira o coeficiente de determinação, correto? Agora você entende por que o coeficiente de determinação chama R quadrado? Por que R quadrado? Porque é literalmente a correlação elevada ao quadrado. E qual é o nome a letra que os estatísticos usam para representar coeficiente de correlação? A letra R, tá? R maiúsculo. Nesse caso é o R minúsculo. R maiúsculo a gente vai descobrir por que usa maiúsculo amanhã, tá? Mas R minúsculo. Então, você tem a inclinação da reta, que está nas unidades originais das variáveis. E normalmente é representada por que letra, né? Letra B. Então, se aparecer um B no artigo científico, muito provavelmente a pessoa está falando da inclinação da reta medida na escala original das variáveis. Não, mas eu quero padronizar para ficar em escala comum, mais fácil de eu comparar relações entre si. Originais. Parei que escrevi errado. Tá. Então, padroniza. Então, agora você tem o coeficiente de correlação. Tá? Escala padronizada D menos 1 A mais 1, passando pelo zero no meio, tá? Mas se você pegar o coeficiente, aí é a letra R, tá? Geralmente usa a letra R para representar. Mas se você pegar a correlação e elevar ao quadrado, aí você cai onde? No coeficiente de determinação. R quadrado. Tá, mas por que eu pegaria a correlação e elevaria ao quadrado? Lembra que a correlação é esse número, é a letra R aí, que varia de menos 1 a mais 1? Se você pegar um número que varia numa escala de menos 1 a mais 1 e elevar ao quadrado, o que acontece? Ficam todos positivos. Zero ao quadrado é 1. Fica sempre positivo, correto? Menos 1 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 1, né? Então você sai da escala de menos 1 a mais 1 e agora você está variando sempre como? Varia entre 0 e 1. Ou, como a gente falou antes, lembra? Se varia entre 0 e 1 é uma proporção, correto? Proporção de variação explicada. Então, 1 ou 100%. Então agora você percebe que todos esses números aí na verdade são a mesma coisa e na verdade eles estão simplesmente expressando para você o mesmo resultado. Eles estão apenas falando para você sobre a mesma relação, porém enfatizando aspectos diferentes da mesma relação. Então, você quer saber a relação na unidade original das variáveis? A reta, a inclinação da reta. Você quer saber sobre a relação em uma escala padronizada, que é mais fácil de comparar? Correlação. Você quer uma medida global da força da relação, independente do sinal, se é positivo ou se é negativo?
Você quer uma medida da proporção de variação explicada na sua variável dependente? Coeficiente de determinação, R². Porém, agora você enxerga que todos eles são diretamente relacionados entre si. Tá? O que significa dizer que sim, essencialmente todos eles são a mesma coisa. Apenas a apresentação do produto é diferente. Então, como faz para decidir o que eu vou usar? Aquilo que responde a sua pergunta, tá? É o que você quer saber. Em geral, o que as pessoas querem saber? É útil ter a equação da reta, porque ela mede a tendência na escala original, e você pode usar essa equação para prever uma variável sabendo o valor da outra. Então, em geral, é útil ter a inclinação na escala original. Tá? E também é útil, né, porque a reta está falando só da média. Então, também é útil ter uma medida da dispersão em torno da tendência, da força geral da relação. Então, R² frequentemente também é útil. Agora, você quer comparar rapidamente relações entre si? Eu quero ter uma ideia geral. Tem um monte de relações aqui, quais são mais fortes, quais são mais fracas. Aí, nesse caso, talvez vai ser útil para você saber quais são as correlações entre essas variáveis, porque elas vão te dar uma ideia muito rápida disso. Em geral, as relações entre essas variáveis são positivas ou negativas? São mais fortes ou são mais fracas? Qual é mais forte? Qual é mais fraco? Aí a correlação te responde isso muito rapidamente. Tá? Ela não vai te dar os detalhes sobre a forma da tendência, né? Você perde a informação da descrição exata da reta, né? Unidades de y por unidade de x, mas ela te dá essa ideia muito sintética, muito rápida, que para ter essa noção, né, é uma noção, uma visão mais geral, frequentemente é útil. Então, por isso que as pessoas usam. Tá? E aí você então tem agora demonstrada a equivalência entre praticamente 90% dos métodos de análise estatística que você já ouviu falar ou vai ouvir falar para o resto da sua vida. Agora você vê claramente que todos são essencialmente a mesma coisa. Teste T, ANOVA, regressão, coeficiente de correlação, coeficiente de determinação. Tudo a mesma coisa. Mesma coisa o que? O modelo linear. Beleza? Por que não Perguntas? padroniza para o mesmo nome, né, professor? Oi? Por que não padroniza para um mesmo nome? Porque dá então um monte de nome diferente. Se é tudo a mesma coisa. Isso não está mais confundindo as pessoas do que esclarecendo? Concordo plenamente, tá? Porém, os estatísticos deram, né? Eles deram. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu falei nos anos 60, 70? Eles perceberam, né, que aquela fase foi quando houve a popularização da estatística, e eles perceberam que esses métodos estavam sendo usados cada vez mais por diferentes disciplinas científicas, aparentemente estudando coisas muito diferentes, mas na verdade estudando o mesmo problema geral, que é relações entre variáveis. Eles deram um nome comum, eles pensaram nisso. Eles falaram, não, então vamos dar um nome geral para isso aqui, modelo linear. O problema é que você tem ciência, não é uma coisa homogênea, correto? Você tem grupos, você tem tradições de pessoas diferentes espalhadas pelo mundo todo. E você sabe que quando você reúne um grupo de pessoas, você cria uma cultura, você cria uma tradição, você também cria uma terminologia própria, um jargão próprio, correto? Então, se você fala para o estatístico essas coisas, isso aqui é óbvio para qualquer estatístico profissional, tá? Ele sabe que é tudo a mesma coisa. Quem é que não sabe, geralmente? Os não estatísticos, que são os principais usuários da estatística. Todo o resto. Simplesmente todo o resto da ciência, tá? Os biólogos, tá? O engenheiro, o geólogo, o químico, tá? O cientista social, o economista, o cientista político, tá? Aí, o jargão, tá? O jargão. Assim que você fica usando gírias, né? A gente não usa gírias, usa nomes específicos para uma coisa que existe um nome comum na língua portuguesa e todo mundo sabe, mas quando você está lá num grupo particular de pessoas, você não fala aquela palavra, né? Você usa uma gíria, usa um termo ali, faz uma piada interna, né? Estatística é exatamente a mesma coisa. Lembra que são pessoas, tá? Não são robôs. Então você olha os artigos, você vai ver, tá? Regressão, fizemos correlação, fizemos ANOVA, fizemos não sei o quê. Mas agora você entende, tá? Fez um modelo linear. Beleza?
Professor, uma última pergunta. Diga. Em relação ao método da correlação, eles permitem aí no R que você escolha o método. O padrão é o Pearson, né? Isso. Mas ele permite que use Kendall ou Spearman e Isso. tal. A gente, na prática, os estudos de correlação, porque eu sei que o de Pearson é baseado na regressão linear. Na verdade, é o mesmo princípio, é a mesma coisa. Mas o de Spearman e de Kendall são diferentes, são utilização. Para a gente, para a nossa prática, o método é sempre Pearson ou isso depende muito do que você deseja no dado? Depende da pergunta, como quase qualquer outra coisa que eu já falei para vocês, né? Lembra que o modelo linear que a gente está vendo aqui é o modelo mais simples, né? Lembra sempre disso. Lembra que eu falei que tem situações que talvez isso aqui não vai descrever razoavelmente a relação que você está investigando? Então talvez eu precisar assumir outra distribuição, eu vou precisar assumir que a forma da relação não é uma reta, porque claramente uma reta não tem nada a ver, eu vou ter que usar uma curva, e e assim vai, tá? E o coeficiente de correlação é a mesma coisa. De novo, não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Por quê? Porque a disciplina não é sobre isso. A gente não tem tempo para entrar em detalhes sobre tudo. Porém, qual a diferença principal entre correlação? Tá? Então, isso aqui você também vai ver na literatura, foi bom que você falou, que vocês também verão na literatura frequentemente com esse nome, tá? Coeficiente de correlação de Pearson, tá? Pearson, por que Pearson? Por causa do Karl Pearson, tá? Karl Pearson, depois olha lá na apostila de modelos lineares se você quiser saber quem foi esse cara. Que para muitas pessoas atualmente é considerado o pai da estatística moderna, tá? O pai da estatística moderna. Por quê? Porque ele desenvolveu, ele criou ou refinou uma série dessas coisas que vocês estão vendo aqui, que a gente usa até hoje. Quem foi que criou o coeficiente de correlação? A ideia original não foi do Pearson, mas foi ele que desenvolveu as fórmulas para calcular o coeficiente de correlação. Então, por isso as pessoas falam correlação de Pearson. E é uma homenagem, tá? Simplesmente. Ele criou uma série de outras coisas que a gente vai falar na disciplina também. Quem criou essa ideia de desvio padrão? O Pearson. Quem criou a PCA, que é a análise de componentes principais, que é o método multivariado mais utilizado por todas as disciplinas científicas? O Karl Pearson também. Então, criou um monte de coisa. É uma homenagem a ele. Mas é a única forma de calcular correlação essa? Não, tem outras formas. A principal diferença é que outros métodos de calcular correlação, que, como o Carlos falou, correlação de Spearman, correlação de não sei quem, de fulano de tal, ao invés de você usar os valores originais das variáveis, você usa os ranks dos valores. Tá? O que são os ranks? É a ordem do valor. Então, por exemplo, você tem 5 valores diferentes, 5 observações de uma variável. E cada unidade amostral tem um valor específico daquela variável, né? Ao invés de usar esses valores específicos para medir a correlação, você vai usar os ranks. Você vai dizer assim, ó, o quinto valor é o maior de todos, vale 5. O menor valor, que é o menor de todos, vale 1. O segundo maior desses 5 não vai ser o valor exato dele, vai ser 4. O segundo menor de todos não vai ser o valor específico dele, vai ser 2. Isso que é o rank. É a posição na ordem do menor para o maior. Por quê? Porque eles descobriram que quando você faz isso, você consegue capturar informação de relações entre variáveis, mesmo quando uma simples linha reta não descreve muito bem a forma da relação. Então, se você tiver curvas, em algumas situações na biologia, claramente as relações que você está investigando são curvas, né? Curvas exponenciais, curvas com várias formas diferentes. E aí eles viram que se você converte os valores originais para isso, para a ordem dos valores do menor para o maior, qual é o maior, qual é o menor, qual é o segundo maior, qual é o segundo menor, e aplica a correlação de Pearson em cima desses dados, aí você consegue representar melhor as relações, mesmo quando a linha reta não é uma representação ideal. Mas a matemática é exatamente a mesma, de novo, tá? Então, correlação de Pearson, por exemplo, pode parecer que é outro tipo, mas na verdade não é. É a correlação. Correlação de Spearman é a mesma correlação de Pearson, só que ao invés de usar os valores originais das variáveis, você usa os ranks das variáveis. Tá? E aplica a matemática idêntica, e aí o resultado vai te dar um número lá do mesmo jeito, um coeficiente de não sei quanto, mas que ele consegue enxergar melhor relações curvilíneas, tá? Digamos assim. Professor, o coeficiente é menos 1 a 1 do mesmo jeito, né? Exatamente, todos eles Beleza. exatamente a mesma escala, menos 1 mais 1. A diferença é simplesmente
como exatamente você vai padronizar as variáveis, tá? Padronização geral mais comum é a que eu mostrei para vocês. Mas tem outras, né? Os ranks, por exemplo, é outro tipo de padronizar variáveis, para ficar numa escala comum. Então é isso, você muda a escala, aí dá um nome diferente, tá? E aí cria esse problema aí, né? Que, então fica um monte de nomes diferentes, mas que essencialmente, quando você entende exatamente o que eles estão fazendo, você percebe que é a mesma coisa, tá? É só um pequeno ajuste aqui, um pequeno ajuste ali, talvez esse é mais apropriado para essa situação específica. E aí as pessoas ao longo do tempo foram dando nomes diferentes, mas essencialmente é a mesma coisa. Beleza? Mais perguntas sobre o que a gente acabou de aprender? Coeficiente de correlação. Tranquilo? Todo mundo conseguiu pegar a ideia? Lembra que é importante pra gente a ideia, tá? Então vocês perguntaram, então eu vou ter que fazer esse negócio aí toda vez. Não, calma, gente. Não vai ter que fazer nada de gráfico, separar a variável, nada daquilo. Mas agora você entende de onde vem. Na prática, eu quero saber a correlação entre variáveis. O que você vai fazer? O que você faria no R, por exemplo? Você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo como é difícil? É só isso aqui, tá? R, qual é a correlação entre boi e CO2? Tcharam, é essa. Pronto, acabou. Mas para você entender o que esse número significa, 0,78 significa, aí a gente precisava dar aquele passo intermediário lá, tá? Mas agora você sabe, tá, é inclinação padronizada numa escala de -1 a +1, beleza. Tranquilo? Mais perguntas? Perguntas? A atividade, professor. Qual é a atividade de hoje? A atividade de hoje é: você vai medir a correlação dessas 3 relações aí que vocês já fizeram durante a aula. Quais relações? Emissões de CO2 em relação a desmatamento, tamanho do rebanho bovino, e tamanho da frota de veículos. E você vai explicar para cada uma dessas relações o que significa o coeficiente de correlação. Só isso. Simples, fácil, direto.